Que bom que você está ouvindo tudo que você está ouvindo. Porque o evangelho em si, ele não é sobre casa, sobre carro, sobre bens materiais. O evangelho não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós, é sobre ele. O evangelho não é sobre o nosso ego, é sobre Cristo Jesus. O verdadeiro evangelho genuíno, ele disse, porque o meu espírito, ele testifica ele irá dar testemunho de mim. Quando o meu espírito vier, ele que irá falar de mim. O que é ser cheio? Qual é a verdade ser cheio do espírito? Que o espírito, que é o espírito da verdade, dá testemunho da verdade, aponta para Jesus. O evangelho não é sobre o nosso ego, não é sobre essa terra, esse reino. Tudo que você ouve aí falando sobre essa terra, sobre esse reino de coisas materiais, tome cuidado, porque às vezes possa ser que seja a mentira com a roupa da verdade pregando mentiras para você. E isso é um perigo. Porque nos dias de hoje o que mais tem por aí é isso. É a mentira vestida com a roupa da verdade, pregando mentiras disfarçadas de verdade, né? O que mais tem por aí? É a mentira com a roupa da verdade, pregando mentiras disfarçadas de verdade. O que mais tem? Então você ouviu o que você está ouvindo aqui? Eu estou falando para você de um evangelho que nos transforma de dentro para fora. Faz a gente refletir e pensar. Porque se a gente não se inclinar o nosso coração para a palavra, inclinar nosso ser, as nossas vontades, pode ser que naquele grande dia a gente seja desapontado, viu? Pelo menos você vai ouvir, você vai saber que pelo menos teve um jovem que falou tudo isso para você, de tão bom e misericordioso que Deus é. Porque em meio a tantas mentiras que são pregadas por aí, a verdade continua falando suas verdades, nu e crua. Jesus é a verdade. Por mais que estejam tentando, com suas mentiras, enganar as pessoas, uma das coisas que eu acho mais tremenda em Jesus, na verdade, é que ele diz, porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz e sabem quando eu estou falando com elas. Aqueles que ouvem a verdade, assim como Pilatos ouviu, ele disse, aquele que ouve a verdade, ouve a minha voz. Nesse exato momento eu quero convidar a você a começar a pensar sobre todos os seus pensamentos, sobre os seus conceitos, tudo que você tem feito e tem pensado. Quais são as suas verdades? Quais são os seus conceitos? O que é que tem pregado para você? Quais são as coisas que tem pregado para você, que você tem ouvido? Começar a identificar as mentiras e as verdades. Porque se você não fazer isso, olha, você pode, naquele grande dia, ter uma surpresa. Porque não é porque você ora e tudo se estremece, não é porque você manda e os demônios te obedecem, não é porque você faz sinais e maravilhas, não é porque você anda por aí no mundo todo pregando, falando, isso tem a ver comigo também, que isso mostra que você e eu que nós somos salvos.
É possível fazer tudo isso, pregar, expulsar demônios, sabe? Ganhar o mundo todo e perder a própria alma naquele grande dia. Se a verdade da verdade não estiver de fato, de verdade, dentro de nós. É possível fazer tudo isso e não ser salvo. A verdade fala muitas vezes com a gente. Esse povo me honra de lábios, mas meu coração está distante. A verdade fala muitas verdades. Passarás a me orar e me buscar. Então, isso é se arrepender dos seus maus caminhos. Aí sim, se você se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. A verdade continua falando com a gente. E ao mesmo tempo, ele fala, mas ele vai deixando também a gente viver da forma que a gente quer viver. Mas ele fala conosco. Ele fala aos nossos corações. Essa mesma verdade, ela falou inúmeras vezes: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa mesma verdade, aliás, essa foi a primeira mensagem que a verdade disse. A primeira mensagem que a verdade disse é: e passou ele a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Todas essas palavras que eu estou colocando aqui para você são palavras de vida. No tempo que nós estamos vivendo, nos dias de hoje, essa mesma verdade disse muitas verdades, disse que nos finais dos tempos as pessoas iriam mudar a verdade. Essa mesma verdade disse: virão falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, farão de vós mercadoria. Essa mesma verdade nos alertou sobre muitas coisas. Sobre muitas coisas. Alertou a Paulo. E Paulo, por sua vez, alertou a Timóteo. Timóteo, eu ouvi da verdade e eu quero falar o que a verdade falou para mim. Eu quero falar para você. Olha, Timóteo, acontecerá que no final dos tempos muitos se apostatarão da fé e ajuntarão mestres e doutores para si, seguirão fábulas de demônios, terão até aparência de bem, mas negarão isso. Essa mesma verdade que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo ouve verdades da verdade, dizendo para ele, e deixou escrito por todo o Evangelho. O Evangelho de Jesus é repleto de verdades que a verdade deixou para que nós possamos ler e reler e aprender sobre ele. Essa mesma verdade disse: lâmpada para os meus pés. Alguém que leu essa palavra da verdade, reconhecendo isso, disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por isso não ando sem destino. Tu és luz para os meus caminhos. Essa mesma verdade disse que nós deveremos se firmar nele. Essa mesma verdade disse que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Essa mesma verdade disse que bem-aventurado é aquele que pega a sua casa e fixa ela na rocha. Bem-aventurado esse que fixa a sua casa sobre a rocha.
e os ventos vêm, as tribulações, vem, vendaval, e por essa casa estar firmada sobre a rocha, essa casa não cai porque ela está sobre a rocha. Mas tristes são aqueles que pegam a casa e colocam ela sobre a areia. O vento vem, logo cai. Jesus é essa verdade, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa salvação, Ele é. Que você pegue essa palavra com muito carinho no seu coração, comece a fixar os seus pés sobre a rocha, sobre Jesus, e que acima de tudo, você não permita, não deixe que a mentira que ainda está andando por aí, com as roupas da verdade, venham te enganar com um falso evangelho. O evangelho não é sobre o que você quer ouvir. O evangelho não é sobre os nossos desejos carnais e caídos, viu? O evangelho não é sobre o reino deste mundo, porque ele mesmo disse: o meu reino não é deste mundo, ele disse para Pilatos. O evangelho não é sobre o nosso ego. A mentira, com roupas de verdade, tem pregado dentro das igrejas. Que você não se deixe ser enganado, ser levado com doutrinas e fábulas de demônios. Que você não se deixe ser enganado pela mentira com roupas de verdade, pregando aquilo que vai satisfazer o seu ego. O evangelho não é sobre o seu ego, não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre o reino dos céus. Que você não seja enganado pelas mentiras que têm sido contadas por aí, inclusive até mesmo dentro das igrejas. Essa verdade disse que quando o Espírito vier, ele irá dar testemunho da verdade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem nada a ver com somente ficar falando em línguas, coisas que a gente na maioria das vezes não entende. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai falar sobre a verdade, ela vai apontar para a verdade, não vai apontar para os seus feitos. Ah, quantas coisas eu já fiz em Cristo Jesus, olha isso, eu fiz isso, eu dei na cara do Satanás, eu fiz isso e aquilo, porque eu faço e acontece, porque eu já fui em tal lugar, que não sei o que. Não! O Espírito, ele dá testemunho da verdade, ele aponta para Jesus. Uma pessoa cheia de Jesus, cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito, vai falar sobre Jesus, vai apontar para Jesus. Não a nós, Senhor, não a nós. Não a nós, mas sim ao teu reino, mas sim a ti. Não a nós, não a nós, Senhor. A mentira que gosta de fazer isso, de massagear o nosso ego, é a mentira que gosta de falar: olha, por que você não pega essa pedra e transforma em pães? Por que você não salta daqui e porque está escrito que aos anjos dará ordem para que te pegue e não te deixe se esborrachar lá no chão. E aí todo mundo vai ver você flutuando, voando, e todo mundo vai ver como você é usado por Deus, como você é profeta, como você é poderosa em Jesus. Não! A mentira é que prega isso. Porque a verdade, ela diz: não tentarás o Senhor teu Deus. É a mentira que diz: vende o fruto. O que ele disse? Disse o quê? Que o dia que comer você morrerá? Mentira. Não. Pode comer porque você será igual a Deus. É a mentira que prega o que você gosta de ouvir. É a mentira que prega, que massageia o seu ego. A verdade, ela aponta para a verdade. A verdade, ela aponta para o Pai. Resumindo,
Que você não se deixe ser enganado pela mentira com as roupas da verdade, que está por aí, pregando, falando. Porque ao mesmo tempo que a mentira está por aí andando com as roupas da verdade, a verdade também continua por aí falando ao coração de todo aquele que quer ouvir, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Por isso, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.